O vídeo de hoje é um pouco diferente. Não sei se você vai ficar comigo até o final desse vídeo, mas eu gostaria muito de fazer esse convite para que você possa refletir e olhar para o seu filho sob um outro ponto de vista. Hoje nós não vamos colocar os holofotes em cima dos comportamentos das crianças. Não é um vídeo sobre faça isso ou faça aquilo para que seu filho mude o comportamento. O holofote desta vez será sobre nós, para que a gente pense e observe algumas coisas que serão fundamentais para que você consiga seguir nesse processo de educação na vida da criança. Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, psicóloga infantil, e eu quero te convidar, primeiramente, a ficar até o final desse vídeo. Eu sei, reflexões às vezes são difíceis, mas são importantes para que a gente mude profundamente. E eu quero te convidar também a se inscrever neste canal, ativar as notificações para receber todas as informações que aparecem por aqui toda semana. Todo domingo de manhã tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir e que alguma coisa vai mudar aí na relação com seu filho. Muito bem. Então, eu disse para vocês que não seria um vídeo sobre os comportamentos especificamente das crianças, mas um vídeo para que a gente volte o olhar para nós. São 3 aspectos que eu quero trazer para que vocês pensem sobre isso, para que desperte algo diferente em vocês, para que daí sim vocês possam usar as técnicas que quiserem, aprender sobre tudo que quiserem aí sobre desenvolvimento infantil. A primeira coisa que eu quero trazer para você é sobre algo que acabou de acontecer aqui, inclusive. Eu vim pensando no que eu ia falar e a situação aconteceu e aí eu pensei e falei, nossa, é para falar desse assunto mesmo. Eu quero que vocês observem nas crianças a capacidade que elas têm de se encantar com o que é simples. É um encantamento, uma gratidão genuína sobre aquilo que é simples. Quando foi que você perdeu este encantamento? Onde é que ele ficou? Quando eu disse que acabou de acontecer aqui, é porque a Jane, a minha secretária, entrou, olhou a minha ampulheta, que inclusive tá aqui, né? E fez esse comentário, falou: "Nossa, quando eu era bem pequena, na casa da minha avó, tinha uma um pouco diferente dessa. Ela, ao cair a areia, fazia desenhos e eu ficava extremamente encantada. Nossa, olha como isso marcou a minha vida, doutora." Foi esta a frase dela. E aí, eu também me lembrei de quando eu já disse isso aqui algumas vezes, quando eu brincava ali com tatu bolinha, sabe tatu? Que você vira assim, ele vira bolinha e eu ficava horas ali olhando. Era um encantamento, tudo aquilo. Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes nós, pais, mães, ficamos tão presos a coisas grandiosas, ao que vai acontecer no futuro. Se o meu filho vai gostar do brinquedo cheio de luzes e sons, se o meu filho tem que ter o melhor, meu filho tem que participar de todas as atividades para que ele se desenvolva. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ter essa preocupação, tá? Vamos já deixar isso aqui muito claro. É lógico que isso faz parte, se preocupar com o desenvolvimento, com a educação, conhecer, entender. Mas tem algo que vem antes, que é olhar para essa criança e falar o que ele está me ensinando quando ele fica encantado com um simples copo de água que ele bebe e acha aquilo maravilhoso. O que a gente precisa aprender? Quando eu disse que os holofotes estariam voltados para nós, é nesse sentido. O que a gente precisa aprender com os nossos filhos? A gente está o tempo todo querendo ensinar. A gente tem que ensinar, porque nós somos os adultos da relação. Mas se a gente der um passo para trás e observar também, sejam as crianças,
seja até os adolescentes. Nós estamos aprendendo o tempo todo sobre eles, sobre o processo de desenvolvimento, mas principalmente sobre nós. Então, olhando para esse encantamento das coisas simples, o que você precisa resgatar para conseguir seguir nesse processo de educação? Talvez rever as exigências com relação a performances, com relação a desempenhos, com relação aos próprios comportamentos desafiadores da criança e voltar a olhar para o simples, para aquela criança que se encanta com o que é simples, com aquele momento que ele fique ali, tão entretido com a simplicidade e o deixa tão encantado, porque nós não valorizamos este momento que vai marcar para uma vida inteira, como disse a própria Jane que entrou aqui e falou sobre a areia que caía. Muito bem, esse é o primeiro ponto e eu espero que já tenha causado algo aí dentro de vocês. Se for para você deixar um comentário aqui sobre o que despertou, o que você resgatou, o que você refletiu, deixe o seu comentário aqui. Porque aí outras pessoas também podem aí se inspirar nessa sua fala, né? Que você deixar aqui no comentário. Muito bem. Vamos para o segundo ponto? Eu disse que eram 3, né? O terceiro, vem aí uma coisa um pouquinho mais técnica que vocês adoram, né? A dica. O terceiro ponto será sobre isso. Mas o segundo ponto é a gente observar quantas coisas nós deixamos de fazer que colocaria a nossa vida em risco. Quantas besteiras a gente deixou para trás por conta do nascimento dos nossos filhos. Porque tem uma vida ali que depende de nós, da nossa condução. Olha como os nossos filhos nos protege das besteiras, dos perigos, porque a gente pensa 2, 3, 4 vezes antes de agir. Porque a gente, né, claro, tem dentro de nós de que a gente não pode faltar ali naquele momento, mas esse é um assunto para um outro vídeo, talvez. Mas como como os nossos filhos nos protegem. Esse é um outro aprendizado, é um outro olhar que a gente precisa ter para essa criança, para esse adolescente, para esse filho. São bases para que a gente possa seguir nesse processo de educação, como eu disse anteriormente. É importante a gente repetir algumas coisas, porque o nosso cérebro aprende por repetição. Então, por isso que às vezes repetir é tão necessário. Mas voltando a esse segundo ponto, a gente precisa olhar dessa forma. Como a gente evoluiu, como nos tornamos pessoas melhores. Então, às vezes eu penso, né, quando o pai fala, não, eu tô pagando a escola, já é o suficiente, eu já tô no seu... Não, a gente tinha que pagar muito mais, né? Claro, tudo isso dentro de um processo de reflexão, né? Porque olha a transformação que os nossos filhos nos causam. Olha como a gente se torna uma pessoa melhor, principalmente quando a gente está com esse olhar aberto para tudo isso. Por isso que o tema de hoje é esse. Eu espero de coração que você esteja aqui ainda. Se você ainda está aqui, fala, tô aqui, Ale, não saí, tô gostando. Enfim. Para que a gente não se estenda tanto, vamos para o nosso terceiro ponto que eu disse que eu ia compartilhar com vocês e que dessa forma é algo um pouquinho mais técnico para a gente pensar também. Mas antes, curte o vídeo, compartilha aí com quem vocês acham que tem que ouvir tudo isso e que precisa desenvolver este senso, né? Este sentimento sobre tudo isso. O terceiro ponto é o seguinte: imaginem que dentro de cada um de nós existe um dicionário de emoções. Nós, como adultos, quando a gente abre esse dicionário, quando acontece algo rapidamente, a gente abre esse dicionário interno e olha lá, nossa, raiva, devo agir assim, assim, assim. Medo, preciso fazer isso, né? O nosso dicionário, por conta de todas as nossas vivências, de todo o nosso processo de aprendizado, está ali mais completo, né?
Eu digo mais completo porque a gente sempre está aprendendo a lidar com várias situações. Olha que interessante, nós adultos ainda estamos aprendendo a lidar com muitas situações e, segundo a ciência, o nosso cérebro já está formado, né? Agora você imagine a criança, que o cérebro está lá no comecinho do seu desenvolvimento. E quantas coisas a gente exige e não prioriza o simples encantar com algo que vai marcar para uma vida inteira. Então, quando a gente imagina esse dicionário de emoções dentro da criança, tem ali algumas emoções básicas, dependendo da idade, algumas soluções, mas muito pouquinhas, porque elas ainda viveram pouco, estão chegando agora. Então, quando ela abre, muitas vezes ela não consegue acessar para conseguir expressar o que ela quer expressar. E aí vem sim, vem as birras, vem os comportamentos, vem os medos, vem uma série de coisas porque ela ainda está aprendendo. A gente já sabe, para nós parece óbvio, porque a gente já viveu um caminho longo de tudo isso. Então, ter essa consciência de que essa imagem do dicionário ainda não está tão completa e que a gente está ali colocando no nosso dia a dia, nas vivências, e até mesmo verbalizando e falando e ensinando, olha, filho, isso aqui que você sentiu é raiva. Quando a gente está com raiva, a gente não bate em ninguém, a gente não chuta ninguém, a gente vai dar uma volta, a gente respira fundo, a gente fica no nosso lugar preferido para pensar, enfim. Então a gente ensina para que esse dicionário das emoções dessa criança vá se preenchendo ao longo da vida. E mais uma vez, é claro que precisa de dedicação, de persistência e tudo isso. E sempre com esse olhar de que essa criança está em processo de aprendizado. Mas olha quantas coisas a gente exige que ela já deveria saber, coisas que a gente só aprendeu por conta da nossa caminhada pela vida, né? Porque somos adultos. Ou pelo menos deveria já ter saber, porque a gente sabe que muita coisa a gente reage de forma que não é esperado ali para um adulto, né? Que já está todo formado. Enfim, esses são 3 aspectos que são fundamentais para que você compreenda o seu filho, para que você siga assim, colocando limites, conduzindo esse processo de educação como precisa ser, como já tem alguns outros vídeos falando sobre isso. Mas antes, olhe para isso. Olhe para este encantamento, para essa gratidão genuína que essa criança tem e que isso vai se afastando ao longo da vida, como aconteceu com a gente também. Olhe para tudo aquilo que eles nos ensinam, esteja aberto para aprender. Com as crianças é até um pouco mais fácil, né? Com os adolescentes é que isso é uma tarefa que para os pais é muito desafiadora, né? Porque muda muito, eu entendo, e a gente já falou disso aqui também. Entenda que esse dicionário, faça essa imagem do dicionário. E entenda que esses sentimentos estão ali sendo construídos, aprendidos, vivendo pela primeira vez muitas coisas, muitos desafios e que ele está aprendendo. Bom, eu disse que o vídeo de hoje não seria como os outros que você encontra por aqui sobre meu filho está se comportando assim, o que fazer, o meu filho está com medo, o que fazer. É um vídeo diferente. Espero que você tenha gostado de verdade, que tenha feito você refletir, tenha despertado algo dentro de você, que mude esse seu olhar, né? Que te traga forças também para seguir neste caminho e que você consiga aí conduzir da melhor forma possível o processo de educação com seu filho. Eu te espero aqui na semana que vem no nosso próximo vídeo. Um beijo. E antes de finalizar, a gente vai voltar com a programação normal, tá? Desses outros vídeos com dicas e tudo mais, como a gente costuma fazer, porque é claro, em nenhum momento eu disse que isso não é importante, isso é fundamental. Mas a gente precisava falar sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.